Bom dia a todos e a todas. Vamos lá para a nossa aula de hoje, galera. E hoje nós vamos falar sobre função do primeiro grau, tá, galera? Hoje a aula tá bem legal. Esse assunto aqui é tranquilo, tá? Acredito que vocês já deram uma estudada nisso alguma vez na vida de vocês, na escola, né? Então, hoje nós vamos ver como é que funciona aí essa parte aí de função do primeiro grau. Bom, gente, então assim, cara, é o seguinte, quando você estuda, né, a função primeiro grau, é importante que você saiba trabalhar principalmente com situações, problemas que podem cair na tua prova do Enem. Esse assunto ele não é tão difícil, tá? É um assunto bem fácil, mas que tem que tomar cuidado, né? O Enem tem gostado de cobrar aí de uma forma que se o aluno não entender a questão, ele não resolve, né? Então vamos lá. É o seguinte, para começar os trabalhos aqui, primeiramente o aluno tem que saber a definição de função primeiro grau, galera. Então qual seria a definição de função primeiro grau? Então toda definição ela é importante para que o aluno entenda como é que essa função ela funciona, né? Então a função primeiro grau ela sempre será do tipo y igual a x mais b, com a e b pertencente aos números reais e o número a um número diferente de zero. Tá, galera? Então toda vez que você for estudar uma função primeiro grau, sempre você vai se deparar com essa definição, tá? Quando eu falo, gente, que a e b pertencem aos reais, eu estou querendo dizer que os coeficientes a e b podem ser quaisquer números. Pode ser negativo, pode ser uma fração, pode ser um número com raiz quadrada, pode ser um número irracional, enfim, qualquer número, tá? Desde que seja um número real, você vai ter aí os coeficientes a e b. O a, além de ser um número real, ele não pode ser zero. Então, por exemplo, você nunca vai ter aqui, ó, o coeficiente a igual a zero. Por quê, professor? Por que o a não pode ser zero? Porque se por acaso você pegar uma função em que o a é zero, então eu teria 0x mais b. Isso aqui, ó, zero vezes qualquer número, sempre vai dar zero. O resultado disso é y igual a b. Isso aqui, galera, não representaria uma função primeiro grau. Isso aqui eu chamo de função constante. Tá? Então, o nome disso aqui é chamado de função constante. Tá? Essa função constante, ela também tem um gráfico. Tá? Então, mas professor, mas por que ela é constante e tal? Por isso que ela também tem um gráfico. Qual seria o gráfico da função constante? Então, vou pegar um exemplo para a gente ver. Imagina só, y igual a 2. Como é que seria o gráfico para essa função? Então, você colocaria aqui o eixo y, aqui o eixo x. E como eu digo que o y é igual a 2, então vou passar aqui pelo 2 uma reta. Essa reta, gente, ela sempre será paralela ao eixo x. Porque, como eu falei, ela é uma função constante, ela vai de forma constante aqui. Ela nem sobe e nem desce, ela será constante, né? Então, é importante também sabermos esses tipos de gráficos, né? Os gráficos de uma função constante, ok? Ainda falando de função constante, nós podemos ter uma função constante com intervalos, né? Então, por exemplo, imagina uma função f de x, né? Vou colocar assim, é igual a 2, tá? Se o x, né? Se eu tiver um x é menor que zero, tá? Vamos colocar assim, ela é igual a 1
se você tiver o x menor que 2, maior que zero. Ela é igual a 3 se você tiver o x maior, né? Vou colocar aqui ou igual a 2, menor que 5. Vamos colocar assim. Pronto, gente. Aqui eu tenho três situações aqui de função constante, né? E aí eu quero saber como é que ficaria o gráfico para essa função. Então, como é que eu faço para esboçar esse gráfico? Então, eu vou pegar aqui o eixo y, aqui o eixo x, tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte. Como a função ela assume 2 para um x menor ou igual a zero, então vamos delimitar aqui os intervalos para x. Do zero para baixo, né? Porque o x tem que ser menor ou igual a zero. A função ela é sempre igual a 2. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, pontinho aqui no 2 e vou passar uma reta de forma que ela seja paralela, entendeu? Paralela ao eixo x. Por quê? Porque é uma função o quê? Constante. Como aqui é menor ou igual, galera, o sinal de igualdade forma o que eu chamo de bolinha fechada, entendeu? Quando vier igual, vai ter uma bolinha fechada bem em cima, né, do 2, porque é igual, ó, aqui no 2, igual, menor ou igual a zero, em cima do 2. Então, assim, ó, menor ou igual a zero, então eu tenho que olhar para o zero e para o 2. Tem que estar em cima do 2 aqui, na direção do x igual a zero, ok? Seria o primeiro passo. Segundo, quando o x está entre 0 e 2, então a função ela é igual a 1. Então, vou colocar bem aqui o número 1. Então, entre 0 e 2, né? Vou colocar aqui o número 2. Então, essa seria a minha reta constante. E ela viria, tá, galera? Até o número 2. Até o número 2. Na direção do 2 é que ela para. Né? Para bem aqui. E aí o que acontece? Como aqui é maior que 0, então aqui eu teria uma bolinha aberta. Entendeu? Então, maior que 0, bolinha seria aberta. Como é menor que 2, bolinha aberta no 2. Tá? Então, significa dizer que o x está entre 0 e 2, mas não é 2. O x é maior que 0, mas não é 0. Por esse motivo, a bolinha tem que ser aberta. Tá bom? E aqui eu tenho, ó, a f de x igual a 3. Vou colocar o 3 aqui. Só que ele assume o 3 quando o x é maior ou igual a 2, menor que 5. Então, é no intervalo entre 2 e 5. Então, vou pegar aqui, ó, entre 2. Como ele falou, gente, ó, maior ou igual, aí a bolinha é o quê? Fechada. Aí vai daqui até o 5, né? Até o 5. Como aqui é menor aqui, ó, a bolinha é aberta no 5, né? Tá? Então, pronto. Esse seria o meu gráfico que representaria esta função. Ok, gente? Muito bem. Então, agora eu vou voltar com vocês aí, só para saber se vocês entenderam aí. Começamos bem, sim ou não, galera? Manda para mim aí no chat se deu para entender esses gráficos aí. São gráficos de funções constantes, né? Mas que já caíram na prova do Enem, viu, galera? Já caíram na prova do Enem, tá? Então, mandem para mim aí se está tudo certo, sim ou não? Tá tudo tranquilo, galera?
Legal, então. E aí, vocês gostaram dessa primeira parte? Né? Essa primeira parte aí que é importante saber, principalmente trabalhar uma função que tenha esses intervalos, né? Esse negócio de bolinha fechada, bolinha aberta é importante, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um gráfico que caiu na prova do Enem, tá? E aí vocês vão me dizer qual é a resposta da questão, tá? Vamos lá. Então, o gráfico aqui, ó, ele tinha um preço, né? Esse aqui é um eixo que representaria o preço. Ah, e aqui tem os intervalos aqui, né? Então vamos lá, supor que o cara paga aqui R$2 para usar, né? Entre 0, colocar aqui 0, e 1 hora, tá? E aí continua, né? Aí ele paga R$2,50 quando ele vai usar entre 1 e 2 horas lá, tá? Aí ele paga R$3 se ele for usar entre 2 e 3 horas, tá? Vamos lá, continuando, ele paga R$3,50 se ele for usar entre 3 e 4 horas. Beleza? Então, gente, aí é o seguinte: quanto uma pessoa pagaria se ela usasse, por exemplo, 2 horas, tá? Vamos supor que isso aqui representa o preço que você pagaria no Cyber, tá? Então, uma pessoa que usa 2 horas, quanto é que ela pagaria aí nesse Cyber? Entendeu? Então, por exemplo, se ela vai usar de 0 a 1 hora a máquina, ela paga R$2. Se ela vai usar o computador entre 1 e 2 horas, ela paga R$2,50. Se ela vai usar o computador entre 2 e 3 horas, ela vai pagar R$3. E se ela usa o computador entre 3 e 4 horas, ela paga R$3,50. Uma pessoa que usou o computador durante 2 horas, quanto essa pessoa pagou? E aí, o que você acha? Considerando que isso aqui é o tempo em horas, né? E aí, dá para responder essa questão? Uma pessoa que usou o computador durante 2 horas, quanto que ela pagou? O que você acha? Então, o Bruno falou... Tá, no ruim de jogos, professor... Sabine, pode ficar novamente sobre a bolinha? Posso sim. E o Bruno disse que é 4,5. Vamos lá, beleza. Então, gente, é o seguinte. Essa questão da bolinha aqui, tá? A Sabrina que perguntou novamente, eu vou voltar aqui para esse problema, tá? Toda vez que você vê, ó, x menor ou igual a 0, então essa igualdade vai ser bolinha fechada. É a mesma coisa, por exemplo, eu digo, olha, gente, o x é menor ou igual a 2, maior que 0. Que intervalo é esse? Significa dizer que o x ele é maior que 0. Maior que 0. Mas ele não é 0. Então, se ele não é 0, por ele ser maior, a bolinha em cima do 0 é aberta. Por quê? Porque, na verdade, o 0 ele não pertence a esse intervalo. Entendeu? Então, quando eu digo que o x é maior que 0, o x pode ser 0,00000001, mas não pode ser 0. Por esse motivo que tem que ser bolinha aberta. A bolinha aberta, ela exclui esse número do meu intervalo.
entendeu? Mas no caso ela vai excluir o extremo, tá? Qualquer outro número maior que ele já está dentro do intervalo. Quando eu falo que x tem que ser menor ou igual a 2, então aqui eu teria que ter uma bolinha fechada. Por quê? No 2. Porque o x é menor ou igual a 2. Sendo igual, ele pode ser o 2. Então significa dizer que o 2 pertence a esse intervalo. Então assim, se eu quisesse dar uma análise melhor, o 0 pertence ao intervalo, vamos chamar aqui de conjunto A, tá? O 0 pertence ao conjunto A resposta é falso. O 2 pertence ao conjunto A resposta é verdadeiro. Por que o 0 não pertence? Porque o x é maior que 0 e não igual a 0. Por isso que a bolinha nele é aberta. A mesma coisa aqui, ó, x menor ou igual a 0. Então, é do 0 para cá. Mas a função é igual a 2. Então, ela é constante passando pelo 2. Como aqui é igual, então eu faço uma bolinha fechada em cima do 2, entre o 2 e o 0, né? Ó, entre o 2 e o 0. Tá? Por causa daqui, ó. Igualdade com 0. A f de x é igual a 1. Então, é uma função constante que passa pelo 1. Só que x é maior que 0 e menor que 2. Como ele só é maior que 0, então aqui no 0 é bolinha aberta, porque ele não pode ser 0. E é menor que 2, então é bolinha aberta aqui no 2, porque ele não pode ser 2. É igual a 3, se o x é maior ou igual a 2, menor que 5. Então, maior ou igual a 2, então aqui é bolinha fechada na direção do 2, menor que 5, bolinha aberta em cima do 5. Então, nesse intervalo, eu teria f de x igual a 3. Ok? Foi ou não, gente, agora? Ficou clara essa questão das bolinhas aí? Legal, né? Muito bem, então vamos lá. A outra pergunta do Bruno disse que dava 4,5. Vamos ver, né? Vamos responder aqui o nosso problema. Então, eu quero saber quanto que pagaria alguém que ficou 2 horas nesse site. Então, gente, é o seguinte. Nessa questão, nesse gráfico aqui que eu estou analisando com vocês, é direto. Por exemplo, o que nós temos aqui? Que uma pessoa que ficou entre 0 e 1 hora, ela vai pagar R$2. Se ela ficar entre 1 e 2 horas, ela vai pagar R$2,50. Só que eu tenho que verificar, olha só, se aqui, ó, se esse ponto está definido no 2. E pelo que eu estou vendo, como a bolinha é fechada, está, correto? Tá? Está definido no 2. Então, teoricamente, se uma pessoa ficou entre 1 e 2 horas, ela vai ter que pagar quanto? R$2,50. Correto? Aí você deve estar pensando que, mas também ela ficou entre 0 e 1 hora, né? Que aí ela teria que pagar quanto? R$2. Tá? Mas na verdade, nesse gráfico aqui, tá, gente? A minha ideia não era essa. Tá? A minha ideia era somente analisar o quanto que ela pagaria por ficar 2 horas. Então, esse gráfico já representa o valor que ela pagaria ao ficar exatamente 2 horas. Entendeu? Então, para ficar 2 horas, ela pagaria somente quanto? R$2,50. Tá bom? Deu para entender, galera? Sim ou não? Tá? Então, no caso, nesse meu exemplo, eu estou considerando somente isso. Tá? Se fosse, por exemplo, acumulativo, então eu teria que dizer, olha, gente, na primeira hora, ele paga de entre 0 e 1 até 2 horas. Na segunda hora, intervalo entre 1 e 2, ele vai pagar mais R$2,50. Na terceira hora, ele pagaria mais R$3 para ficar aqui. Ou seja, aí sim eu iria somar, entendeu? Mas nesse caso aqui do meu exemplo aqui, a minha ideia era exatamente você olhar para o gráfico e já marcar uma resposta. Mas fica atento, né? Porque poderia acontecer de na questão
ele falar sobre isso também. E aí você teria que somar 2 mais 2,50, porque como na primeira hora aqui ele vai pagar R$ 2 aqui, 0 até 1, então de 1 até 2 ele pagaria mais 2,50 e aí seria 4,50. Mas nesse meu exemplo, tá, gente, a minha ideia, o que eu queria mostrar para vocês é que realmente a resposta fosse 2,50. Por quê? Porque como ele está ficando 2 horas, aí eu vou olhar se aqui é a bolinha fechada. Se a bolinha estiver fechada aqui, aí a resposta seria essa. Mas olha só, se eu te perguntasse quanto que pagaria, por exemplo, alguém que ficou aí, vamos botar aqui, 4 horas. 4 horas. Então, 4 horas ele pagaria quanto? 3,50, né? Então a resposta seria 3,50. Alguém que ficou aí 3 horas. 3 horas ele pagaria R$ 3. Toma cuidado, porque às vezes as pessoas podem se confundir. Ah, mas aqui tem 3 e aqui ainda também tem 3,50. Qual é a resposta? A resposta onde a bolinha estiver fechada. Essa é a resposta, tá? Deu para entender, galera? Se ou não? Tá? Isso, Bruno. Nesse caso, no meu exemplo aqui, a primeira parte não valeria, tá? Então, era só para mim saber exatamente a questão de você interpretar que uma bolinha fechada, uma bolinha aberta, ela define exatamente o meu intervalo, ok? Mas, como eu falei, ele pode muito bem dar uma questão em que ele falaria que seria de forma acumulativa, mas para que isso acontecesse, ele teria que explicar na tua questão e explicar direitinho. Olha, na primeira hora ele vai pagar aquele valor. Entre a primeira e a segunda ele paga mais esse outro valor. Aí sim, seria acumulativo e eu teria que somar esses valores. Beleza? Deu para entender, galera? Tá? E Gabriel, então se fosse fechada não ia ser 2,5, correto? Exatamente, Gabriel. Tá? Então, por exemplo, imagina que aqui não é uma bolinha fechada. Vamos supor que aqui é uma bolinha aberta. Aí está fechada aqui em cima. Então eu vou buscar onde está fechado. Deu entender? Se aqui fosse aberto, eu ia pegar o 3, que aqui seria a resposta da questão. Eu tenho que verificar onde que ele está fechado com o 2. Tá bom? Sempre buscando esse intervalo aí, galera. Essa questão de bolinha, gente, ela é uma coisa que é enjoada, né? Então você tem que tomar muito cuidado aí nessas situações de bolinha, tá? E sempre tome cuidado com as questões que envolvem esses gráficos, tá? Entender que quando a bolinha é fechada ele está definido naquele ponto e quando a bolinha é aberta ela não está definida naquele ponto, tá? E outra coisa que é importante também é entender legal a tua questão, né? Para que você não cometa nenhum equívoco ou deixe de considerar algum valor no dia da prova. Beleza, gente? Tranquilo? Até agora tudo certo aí? Vou sim, tá, gente? Aí eu vou enviar para vocês o caderno com a parte de funções agora, tá? E aí vocês já vão ter esse assunto na íntegra lá para você resolver os exercícios, tá? Agora eu vou enviar para vocês o caderno 2, tá, galera? Então já foi o caderno 1, agora vamos para o caderno 2, tá? Tá legal? E aí, vocês estão gostando, galera? Até agora, tranquilo? Beleza. Vamos lá então. Tudo certo aí, Gabriel? E a Sabrine, tá tudo certo aí, Sabrine?
Beleza? Então, vamos lá, gente. Agora, avançando na aula, vamos para o próximo slide. Bom, então, falamos da função constante, né? Verificamos o gráfico e também falamos sobre algumas situações que podem cair para vocês, principalmente no que tange a parte de intervalos, né? Agora, gente, vamos falar da função mesmo em si, né? F de x a x mais b, tá? Vamos lá, agora vamos falar dessa função aqui. Galera, você sabe que toda função primeiro grau, nós temos aqui exemplos de função primeiro grau. Por exemplo, 3x mais 1. Essa função nós temos sempre o coeficiente a casado com o x e o b sozinho, né? Então, o a sempre vai ser o cara que está acompanhando o x e o b sozinho. Esse b, por ele ser sozinho, ele é chamado de termo independente. Tá? Então, ele é o que não depende de ninguém. Tá? Então, é o termo independente. Tá? Já o A não. O A, ele perceba que o A depende do X aqui, né? O A está casado com o X. Tá? Então, o A, ele não é chamado de termo independente. Tá bom? Mas não vamos ver isso daqui futuramente, tá bom? Vamos falar, primeiramente vamos falar do B e depois eu vou falar do A, tá? Como é que o A é conhecido também. Bom, então outra coisa que o B é chamado, tá, galera? Além de ser um termo independente, o B também, na função primeiro grau, ele tem o nome de coeficiente linear. Tá? Ele é chamado de coeficiente linear, tá bom? Então, vamos entender melhor o B. Além de tudo isso, o B também, ó, são várias coisas aqui que eu tenho para o B. Termo independente, coeficiente linear. O B também, no gráfico, né, da função primeiro grau, que nós vamos falar sobre isso, mas só já adiantando para vocês, a função do B é aquele ponto, tá, onde a reta corta o eixo Y. Tá? Então, B é aquele ponto onde a reta vai cortar bem no eixo Y. Tá? Beleza, então essas são as coisas mais importantes. E numa questão aplicada, né, uma situação problema que você tem que interpretar a questão e montar a função, o B sempre vai representar o que eu chamo de parte fixa. Tá? Então, o B é a parte fixa, termo independente, coeficiente linear, ponto onde a reta corta o eixo Y e a parte fixa em questões aplicadas. Tá? Então, tudo isso é o B. Ok? Deu para entender, galera? Se ou não? Beleza, então, vou continuar, tá? Vamos continuar falando aí. Bom, então depois que você entende, né, quais são as funções do B, vamos estudar melhor essa função, principalmente em relação ao coeficiente A. Então isso aqui é em relação ao B, tá? Agora vamos falar do A. O A, galera, ele é conhecido como coeficiente angular. Coeficiente angular da reta. Tá? Esse coeficiente angular da reta, ele vai receber esse nome por causa do ângulo, né? Que a reta forma com o eixo X. Então, esse A, ele nada mais é
do que a tangente desse ângulo. Não vamos falar sobre isso, eu só estou apresentando a vocês quem são eles e o que eles fazem, né? Tá? Então o B tem todas essas características e eu vou colocar aqui todas as características do A. Então A é chamado de coeficiente angular da reta, porque ele determina o ângulo de inclinação. Além disso, galera, o A, ele, sabendo que ele é o coeficiente angular da reta, em questões aplicadas, ele sempre será aquele valor, tá, que representaria a taxa de crescimento ou decrescimento. E aí, no caso, a gente vai ter que verificar se a reta é crescente, né? Ou se a reta é decrescente. Então, isso vai depender de quê? Do sinal do A, né? Então, o A ele tem essa característica. Se ele for positivo, você teria uma reta crescente, né? Que a gente vai falar sobre isso também. Se ele for negativo, a reta seria decrescente, que a gente vai falar sobre isso também. Mas a taxa de crescimento é o A, ou seja, quanto que ela está crescendo por minuto, quanto que ela decresce por segundo. Então, isso que eu chamo de taxa de crescimento ou decrescimento. Tá? Então, isso aqui é importante também que a gente saiba, que é uma das características principais do A. Ok? Além de ser o coeficiente angular da reta, ainda tem essa parte de taxa de crescimento ou decrescimento. Tá? Vamos lá. Basicamente, o A tem essas duas aplicações aqui, tá? Que são as principais, né? Que a gente precisa saber. Tá? Então, vamos lá. O B, termo independente, ele pode ser chamado de coeficiente linear. Ele é o ponto onde a reta corta no eixo Y e B é a parte fixa, numa questão aplicada. O A, coeficiente angular da reta, taxa de crescimento ou decrescimento, e isso vai depender do valor que o A assume. Se o A for positivo, a reta é uma reta crescente, e se o A for negativo, a reta é uma reta decrescente. Então, eu teria aqui uma taxa de decrescimento, e aqui eu teria uma taxa de crescimento. Então, qual é a aplicação do A no gráfico? Exatamente isso, determinar se a reta cresce ou decresce. Qual é a aplicação do B no gráfico? É o ponto onde a reta corta o eixo Y. Ok? E também, galera, depois que você entende o que cada um dos coeficientes faz, então vamos estudar aqui a nossa função para a gente fazer esse gráfico, né? E começar com essa parte aí para a gente entender melhor como é que seria futuramente em uma aplicação. Tá bom? Então é isso, para início de conversa. Eu gostaria de saber de vocês se tá tudo certo, se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Posso continuar, galera? Beleza, então. Vamos lá. Agora, gente, é o seguinte. Para começar os trabalhos, né? Eu vou pegar aqui um exemplo de uma função f de x, né? Por exemplo, igual a x, né? Que é um exemplo de uma função bem fácil. E aí eu quero fazer o gráfico para essa função aqui. Como é que eu farei o gráfico para essa função, galera? Primeiro passo. Para poder fazer o gráfico para essa função, você teria que atribuir valores a x e encontrar valores para y, né? Que seria o f de x. Então, uma forma de você fazer esse gráfico, né? É colocando aqui x. Aí eu tenho f de x igual a x. E aqui eu teria os valores para y, né? Que é o próprio f de x. Então, eu vou dar 3 valores para o x e pronto, né? Os valores que eu vou escolher para o x é um negativo, que pode ser o menos 1, o outro 0 e o outro 1. Os valores para f de x, perceba que a f de x ela é igual a x. Ou seja, o f de x, aqui o caso x é menos 1, né?
Então, vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui dentro do x o menos 1. Então, a f de menos 1 é igual a menos 1. Ou seja, o y é menos 1. Tá? Eu tenho também o f de 0. Quem é o f de 0? É 0. Né? Então, olha só. Tem que seguir essa lei aqui. Ó. F de x é igual a x. F de menos 1 é igual a menos 1. F de 0 é igual a 0. E o f de 1 é igual a 1. Né? No lugar do x, substitui o 1. Então, aqui deu 0, aqui deu 1. E aí é só você fazer o gráfico, né? Aqui eu coloco os valores para x como sendo menos 1, 0 e 1. E aqui são os valores para y, que também é 1, 0 e menos 1. Então, quando x é menos 1, o y é menos 1. Tá? Esse ponto vem aqui. Quando x é 0, o y é 0. Então, esse ponto passaria na origem aqui. E quando x é 1, o y é 1 também. Aí eu teria essa reta aí. O que eu faria? Passaria a minha reta por esse ponto. Opa, mas não é assim, né? Espera aí. Por esses 3 pontos aí, tá, galera? Boa, mas quase, né? Quase. Faltou só aumentar um pouquinho mais a bolota. Pronto, agora sim, aumenta a bolota, tá? Quando não der, tu aumenta a bolota e pronto. Vai para o braço. Beleza, gente. Então, esse aqui seria o gráfico que representaria essa função, né? Perceba que aqui, ó, o nosso A ele é igual a 1, né? E aí, claro que o A sendo igual a 1, com certeza o A é positivo e essa reta é uma reta crescente, tá? Além disso, galera, essa função do tipo f de x igual a x, ela é uma função bem conhecida, tá? Ela recebe o nome de bissetriz, tá? Dos quadrantes ela recebe o nome de bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Então, o que acontece é o seguinte, por que ela é uma bissetriz dos quadrantes ímpares? Você sabe que esse ângulo aqui é 90 graus, correto? Que é o ângulo que divide cada um desses quadrantes. Com certeza, por ela ser bissetriz, ela vai dividir aqui, então, em dois ângulos iguais, em que esse ângulo aqui vale 45 e esse ângulo aqui também vale 45, tá? Mas como é que eu vou descobrir que aqui é 45 graus? Fazendo a tangente desse ângulo, que seria nada mais, nada menos do que o valor para o coeficiente A. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos definir quem seria o coeficiente A, gente. Então, o A, galera, ele é sempre igual à tangente do ângulo de inclinação, tá? Então, o A ele é igual à tangente do ângulo de inclinação. Então, por exemplo, se eu pegasse a minha reta aí, ó, o que eu estou vendo? Eu estou vendo aqui que quando o x é 1, o meu y também é 1, né? Quando o x é 1, o meu y também é 1. Então, nós teríamos aqui um ângulo θ, correto? Se eu quiser calcular o valor de A, bastaria fazer a tangente desse ângulo θ. E aí, a tangente do ângulo θ, você pode muito bem fazer um triângulo aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo retângulo. De modo que a tangente do ângulo θ é cateto oposto, né, que no caso vale 1, sobre o adjacente, que também vale 1. E você sabe que 1 dividido por 1 vai dar 1, correto? Então, consideramos que aqui nós temos o ângulo θ e que a tangente desse ângulo é o valor de A. Ou seja, o A dividindo 1 por 1 só pode ser igual a 1.
E de fato é 1 porque a função ela é do tipo f de x igual a x, entendeu? Então aqui o a é 1. Ok? Muito bem, gente. Então isso é muito importante para a gente, né, definir que esse valor para a é a tangente do ângulo de inclinação. Bom, uma coisa é a gente calcular o a, outra coisa é a gente saber o ângulo. Então vamos calcular o ângulo. Como eu sei que a tangente do ângulo θ é igual a 1, então vamos lá, focar nessa relação. Galera, a tangente de qual ângulo dá 1? Pelo que eu me lembre, a tangente do ângulo que dá 1 é a tangente de 45 graus. Ou seja, se a tangente de 45 graus dá 1, significa dizer então que esse ângulo só pode ser igual a quanto? 45 graus. Ou seja, esse ângulo que a reta x forma com a minha reta é o ângulo de inclinação da reta. Sempre o ângulo de inclinação é o ângulo formado entre a reta x e a minha reta. Ok? E nesse caso, esse ângulo a gente calculou e deu 45 graus. Ou seja, gente, se tudo aqui é 90 e aqui é 45, então aqui também é 45, aqui é 45 e aqui também é 45. Então essa reta ela vai dividir esse ângulo aqui, ó, em duas partes iguais. De iguais a quanto? 45. Então ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Porque uma bissetriz nada mais é que uma reta que divide um ângulo em duas partes iguais. Deu para entender, galera? Sim ou não? Tá tranquilo aí para vocês? Beleza, então. Vamos lá agora. Continuando, tá? Continuando aí. Então, gente, depois que a gente entendeu essa primeira parte aqui, agora nós vamos entender melhor isso daqui aqui do lado. Beleza, então. Nós fizemos o gráfico de uma função simples, né? Agora vamos fazer um outro gráfico. Quando eu pego, por exemplo, tá, galera, uma função f de x igual a x mais alguém, seria o b, né? Então nós teríamos o que a gente chama de família de funções. Tá? Então o que significa isso, gente? É o seguinte. Nós poderíamos ter várias funções a partir da f de x igual a x, adicionando ou subtraindo alguma constante. Então, por exemplo, se eu tenho um gráfico aqui, ó, f de x é igual a x mais 2. Tá? Então, essa seria uma família dessa função aqui, ó. Entendeu? Ela é do tipo x mais alguém. Vamos supor que eu tenho uma família, é uma questão que eu tenho g de x igual a x menos 1. Então é outro parente dessa aqui, entendeu? É como se fosse uma família isso aqui. É você, seu irmão. Vamos lá, vamos pegar aqui o seu pai agora. h de x, x menos 2 é o seu pai. Vamos pegar aqui a sua mãe, aqui, ó, vamos pegar a sua mãe. Então, f de x, g de x, h de x. Vamos colocar aqui uma outra letra. Sei lá. Vamos botar aqui um... f já foi, né? Vamos botar uma outra variável aqui, que é para diferenciar. M de x, vamos lá. Mzinho de x é uma outra função, tá? X mais 1. Então, seria outra função. Galera, o que acontece é o seguinte.
Quando eu adiciono uma constante b aqui, tá? Quando eu adiciono uma constante b, que é um termo independente, né? O que vai acontecer com o gráfico da função? Lembrar que essa família de funções ela tem essa característica, o coeficiente a ele é sempre igual a 1. Então, o que vai definir essa família é o DNA dela, e o DNA dela é o a igual a 1. Entendeu? Então, a que diz quem é quem. Ou seja, a principal função que eu tenho é essa, né? Que é a f de x igual a x. Então, olha só como é que ficariam esses gráficos, ó. Na verdade, eu posso fazer todos esses gráficos a partir da função f de x igual a x. Olha como é que fica fácil. Eu sei que a f de x igual a x é aquela principal, né? É aquela que a gente já fez o gráfico aqui do lado, né? Aqui, ó. Eu vou fazer de novo esse gráfico aqui, tá? Opa, tá meio difícil aqui chegar nesse valor, galera. Deixa eu ver se consigo agora. Vamos lá. Pronto. Agora, né? Então, essa função aqui é f de x igual a x, né? Lembra lá? Isso aqui é a x, né? Só que eu tenho f de x igual a x mais 2. O que vai acontecer? Você vai pegar esse mesmo gráfico e vai subir ele 2 unidades acima. Então, olha como é que seria. Todas essas retas aqui, ó, elas serão paralelas a essa, subindo ou descendo. Se eu subir 2 unidades, então eu subo aqui é 0, né? Então eu tenho 1, eu tenho 2. Entendeu? Então ela vai ter que passar por esse ponto aí, ó. Pô, não tá paralela, tem que estar paralela também, tá? Vou colocar aqui para você ver. Ó, ela vai passar onde? No 2. Entendeu? Aqui também, ó, aqui era 0, vai ter que andar menos 1, menos 2. Pronto. Que gráfico é esse? É da função f de x igual a x mais 2. Deu para entender? Então é isso. Se eu jogar o 2, esse mesmo gráfico sobe 2 unidades. Então ele vai formar uma reta paralela a essa, sendo que elas são todas da mesma família. Da família do tipo x mais alguém, entendeu? Vocês já tinham visto isso na vida de vocês, galera? Sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês já tinham visto isso na vida de vocês? Ainda não, né? Eu imagino. Bom, é assim mesmo, tá, galera? É assim mesmo. Então, quando a gente trabalha a família de funções, você teria essa situação aí para o gráfico, tá? Então, vou colocar aqui de novo, tá? Vou repetir mais uma vez aí. Olha só. Então, vamos lá. Eu fiz o gráfico da função f de x igual a x, correto? E aí nós fizemos aqui a reta e tal, percebemos que ela é bissectriz de quadrantes ímpares, porque o ângulo aqui é 45 graus e tal, beleza. Agora, a partir dela, né, que é essa aqui, ó, nós podemos encontrar todos os primos, irmão, parente, avô, todos dela, que eu chamo de família de funções. Mas claro que para ter uma família, galera, vocês precisam ter algum grau de parentesco, né? Algum DNA.
qual é o DNA aqui dessas funções? É que o A sempre é 1, entendeu? Então, com A igual a 1, então eu tenho a principal, né? Essa aqui vamos supor que é tua avó, é a mais velha, tá? Ela que é a primeira, a primogênita lá, de toda a família, tá? Então, ela tá aqui, beleza? E aí, o que acontece? A partir dela, né? Veio tua mãe, aqui vem tua mãe, vamos supor. Então, f de x igual a x mais 2. Então, como é x mais 2, então o que vai acontecer? Essa reta tem que ser paralela a essa, só que subindo 2 unidades, porque o b é 2, entendeu? Aí vem teu pai aqui, ó, g de x, x menos 1, ou seja, vamos lá, o x menos 1 já seria quem, galera? Já seria você pegar essa reta e descer uma unidade. Então, descendo uma unidade, ela vai passar onde? No menos 1. Só que ela desce uma unidade em y e vai uma unidade em relação a x. Entendeu? Então, o que ela desce em y, ela também vai descer aqui para o x. Então, vai ser uma reta paralela a essa, passando pelo 1 no x e pelo menos 1 no y. Então, essa aqui seria quem? A g de x, que é x menos 1. Ok? Todas elas, galera, são paralelas, tá? Entre si. Só que com essa constante, o gráfico pode subir ou descer, tá? Vamos lá. Quem seria a minha h de x? X menos 2. Então, é a reta x descendo 2 unidades. Desce 2 aqui, vai 2 para cá. Pronto. Então, essa seria a minha. Eu vou mudar aqui para cá, tá? O 2 aqui. Então, essa aqui seria a minha h de x, que seria x menos 2. Então, paralela a essa, né? Passando pelo menos 2 aí agora, né? E essa m de x, galera, vou até mudar a cor dela. X mais 1. Então, é a reta x subindo uma unidade, né? Então, é a reta x sobe uma unidade. Sobe aqui, vem para cá. Então, ela vai fazer isso aqui. Então, a m de x, x mais 1. Entendeu? Então, todas as funções famílias da reta x estão aqui, paralelas, e conforme eu mudo o coeficiente b, essa reta pode subir ou descer. Pode subir ou descer. Então, o coeficiente b, ele tem essa função aí na reta de uma função do primeiro grau. Deu para entender, galera? Sim ou não? Tá, então peraí, só mudar aqui o slide, só diminuir aqui meu tamanho, agora vai dar de ver, beleza. Vamos lá, então, repetindo mais uma vez para vocês aí, tá, galera? Então, de novo, quando você vai fazer o gráfico aí de uma função, você tem o que eu chamo de família de funções. Então, a partir de uma principal, você pode jogar esse gráfico para cima ou para baixo. Quem faz isso é o B. Então, o B joga o gráfico para cima ou para baixo. Se o B é 2, o gráfico sobe 2 unidades. Se o B é menos 1, o gráfico desce 1 unidade. A partir da principal, que seria a f de x igual a x. Entendeu? Então, se eu sei o gráfico da função f de x igual a x, então é só deslocar para cima ou para baixo, né? Fica bem fácil aí a conta quando eu adicionar uma constante b. E aqui estão todos os exemplos que eu fiz para vocês, né, da família da função f de x igual a x mais b. E aí é só mudando o b
o gráfico vai subindo ou descendo. E lembre-se, tá, gente? Elas são todas retas paralelas, tá? A reta X. O que vai definir as retas serem paralelas é exatamente a ser igual para todas. Então aqui, ó, o A é 1, o A é 1, o A é 1, o A é 1. Então todas elas são paralelas, entendeu? Todas elas são paralelas. E mais, gente, se o A é 1, você sabe que o A é a tangente do ângulo de inclinação, correto? Se a tangente do ângulo de inclinação é 1, então com certeza esse ângulo só pode ser quanto? 45 graus. E esse ângulo é 45 graus para todas, entendeu? Porque olha só, se eu fizer o ângulo para essa reta, ele será 45 graus. Se eu fizer o ângulo para essa reta, 45 graus. Se eu fizer o ângulo para essa reta, 45 graus. Para essa, 45. E para essa, 45 graus. Então a única coisa que elas têm em comum é o A. O B vai mudando. E aí o A sendo 1, toda vez que o A for igual a 1, o ângulo será 45 graus. Deu para entender, galera? Sim ou não? Legal, né? E aí, o que vocês acharam, galera, dessa teoria aí de função primeiro grau? Vocês já viram isso na vida de vocês, na escola? Ou algum momento alguém comentou com vocês sobre isso? Tá? Então, isso são segredos que, teoricamente, ficam ocultos, né, em quem já estudou isso de uma forma mais detalhada, né? Então, eu estou mostrando para vocês aí o que eu penso, né, quando eu estudo funções, né? Que seria uma coisa muito doida, né? Você está vendo aí que é uma coisa muito louca mesmo, que, como dizia o Bruno Henrique do Flamengo, né, é outro patamar nesse caso aí, entendeu? Para você entender isso e pegar do jeito como eu estou te passando, né, com certeza é uma coisa assim que você só vê na faculdade, isso aí, tá, galera? A faculdade, ela abre a tua mente para isso, questão de família de funções, e eu estou trazendo para vocês o que eu aprendi lá, o que eu aprendi na minha vida aí em relação a esses gráficos, né? Vocês estão gostando, sim ou não? O Gabriel disse que tá legal. Sabrine, vamos lá, Sabrine, conversa comigo. E o Bruno. Legal, né? Enfim, né, galera? Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, mas por que eu não estudei isso antes? Por que não me falaram? Dificilmente alguém vai falar isso para vocês, tá, gente? Como eu falei, são informações que ficam muito para quem é formado na área, né? São situações que quem é da área sabe, né? Mas um aluno, teoricamente, ele só vai saber o que o professor falar para ele. Na maioria das vezes não convém falar sobre família de funções, mas eu estou falando para vocês que isso pode te ajudar muito, né, na hora de fazer um gráfico, beleza? Vamos lá, continuando. Ixi, ainda tem muita coisa, galera. Só tá aquecendo, tá? Vamos lá. Bom, então vamos lá, gente. A família de funções, ela ocorre em várias situações. Por exemplo, eu tenho uma função f de x igual a 2x. Eu quero saber como é que é o gráfico disso. Então, você tem que ler a função e entender o que ela está querendo te dizer. Qual é a mensagem que essa função está passando para a gente? A mensagem é o seguinte: se eu pegar o x igual a menos 1, 0 e 1, e substituir aqui, ó, o y é o dobro dele,
Essa é a mensagem. Então, por exemplo, se eu pego o x igual a menos 1, aí eu vou jogar aqui dentro. Vamos lá. F de menos 1 é igual a 2 vezes o menos 1. Quanto é 2 vezes menos 1? Menos 2. Então, quando o meu x é menos 1, o meu y daria menos 2. Então, eu faria isso aqui, ó. Entendeu? Agora vamos para o outro valor. F de 0 é igual a 2 vezes o 0, que dá 0. Então, quando o meu x é 0, o meu y também é 0, pontinho aqui, ó. E para finalizar, a f de 1, eu jogo 1 aqui dentro, né? Então, é igual a 2 vezes o 1. E 2 vezes 1 dá 2. Então, eu tenho menos 2, 0 e 2 para o y. Vou colocar aqui o 2. Quando x é 1, y é 2. E aí, galera, é só passar reta, né? Mas eu tenho que acertar essa reta. É só você passar reta agora. Por esses pontos aí, tá? Não ficou muito bacana não, mas acho que você entendeu, né? Ela tem que passar pelo 0, por esse ponto aqui e por esse aqui e vem embora, né? Ela vem embora, tá? Então essa seria a reta. Nós temos várias famílias para essa reta, entendeu? Como, por exemplo, f de x é igual a 2x mais b. Essa seria a família com outro DNA, aquelas que tem o a igual a 2. E aí, por exemplo, vamos pegar aqui a g de x igual a 2x mais 1. H de x igual a 2x menos 1. Entendeu? Aí são outros irmãos, outros primos, outros parentes dessa aqui. Entendeu? Então vamos lá, como é que seriam esses gráficos? Então vamos lá, eu pego aqui, ó. Primeiro eu faço a minha principal, né? Opa, peraí. Primeiro eu faço a minha principal, né? A principal é que quando aqui, ó, olha só, aqui o x é 1, né? O y é 2, 0, 0. Quando aqui é menos 1, o meu y aqui é menos 2. Ok? Então esse aqui seria o meu gráfico, né? E aí, gente, como é que seriam os outros gráficos? 2x mais 1. O que vai acontecer com esse gráfico aqui? Ele vai subir uma unidade, né? Então ele vai passar aqui no 1 agora, ó. Do 0 ele passa no 1. E eu teria uma reta que seria paralela a essa. Ó. Vamos lá, só apagar aqui, tá? Passando pelo número 1. Olha que legal. Puta, quase, gente, quase. Era aí que é difícil, cara, fazer aqui nesse... Vamos lá. Então, eu vou passar aqui pelo ponto 1, vou começar daqui para lá. Paralela a essa. Ufa. Isso aqui não tá nada paralelo, essa parte. Pronto. Consegui apagar aqui. Tu entendeu, né? Já desisti já. Mas ela vai passar pelo ponto 1 aqui, tá, gente? Porque ela subiu o b igual a 1, entendeu? Ela vai ser paralela a essa, passando pelo ponto 1. Só que você tem que tomar muito cuidado, tá, gente? No ponto que corta no eixo X, tá? Toma cuidado. Eu não aconselho você, subiu um aqui, é um para cá. Não, essa brincadeira aí só vai acontecer se a função for do tipo f de x igual a x, entendeu? Que o a é 1. Então, o que vem para cá é igual ao que vem para cá. Por quê? Porque como o ângulo é 45 graus, gente, então, teoricamente, você teria um triângulo aqui, ó,
que esse lado é igual a esse. Ou seja, o que desloca para cá é o que desloca para cá. Entendeu? O que desloca em x é igual ao que desloca em y, para poder dar sempre 45 graus. Nesse caso aqui, não. O A é igual a 2. Então, não é a mesma coisa. O que desloca aqui não é o que desloca aqui, entendeu? Então, fica atento a isso somente, tá? Eu vou já explicar para vocês como que encontra esse ponto aqui. Mas deu para entender, né? Que ele sobe uma unidade aqui em relação a y sempre vai ser assim, tá? Como é que seria o gráfico da h de x? O gráfico da h de x é 2x menos 1. Então, é o 2x descendo uma unidade. Entendeu? Aí o que acontece? Esse gráfico desceu uma unidade, ele passa no menos 1 agora. Passava na origem, desceu para o menos 1. Só que, como eu falei, não é porque desceu menos 1 que aqui vai ser 1. Tá errado isso. Aí o meu gráfico está meio feio aqui, mas não é 1 aqui não. Entendeu? Para a gente determinar qual o ponto, né, que vai cortar no eixo x quando o A diferente de 1, perceba que agora o A nesse caso aqui é 2, né? É a família de todos os A igual a 2. Então, para a gente poder determinar qual seria esse ponto que corta no eixo x, gente, muita atenção aqui para mim agora. Você vai determinar o que eu chamo de raiz ou zero da função. Tá? Então, assim, o que seria a raiz ou zero da função? Para você determinar quem seria esse ponto aí, você vai pegar a função f de x, né, que é igual a x mais b, e você vai dizer que o y é igual a zero. Por quê? Porque, gente, qualquer ponto que corta no eixo x, esse ponto, com certeza, o y é zero. Então, se eu quero saber que ponto é esse, por exemplo, aqui, ó, o y é zero. Então, eu tenho que fazer o y igual a zero. Ao resolver isso, eu vou ter que ax mais b é igual a zero. Então, vamos isolar aqui, né? Ax é igual, joga o b para o outro lado, ele vai negativo. Então, x vai dar menos b sobre a. Então, isso aqui, ó, é o que eu chamo de raiz ou zero da função. Entendeu? Então, esse que seria a minha raiz, tá, galera? Então, por exemplo, ó, tá? Vou voltar com vocês agora, só para perguntar de vocês aí se vocês estão entendendo. Tá assim ou não, galera? Tranquilo? Então, se o A for 1, o deslocamento no x é igual ao deslocamento no y. Se o A não for 1, esse deslocamento não é o mesmo. Tá? Então, para a gente poder determinar aonde que corta no eixo x, porque no y a gente sabe que o y é o ponto B, né? O B é o ponto que corta no y. Mas quem vai cortar no eixo x, a gente precisa determinar o que a gente chama de raiz ou zero da função. Tá? Então, vamos lá. Para a gente poder determinar isso, galera, eu já fiz aqui para você. Basta fazer o y igual a zero, né? Então, por exemplo, aqui na g de x, né? Eu sei que a g de x ela é 2x mais 1, que é esse gráfico aqui, né? Essa aqui é a g de x, ó. Era 2x, subiu uma unidade, passa aqui no 1, né? Perceba que ela corta num ponto aqui no eixo x, aqui, ó. Que ponto é esse? Então, vou pegar, para calcular esse ponto, eu jogo nessa forma, que eu chamo de x', né? A minha raiz é igual a menos b sobre a. Então, vou fazer menos b sobre a, que é igual, né? Que é igual a menos 1, né? Que seria o b aqui, ó. Sobre a, que seria 2. Portanto, esse valor é exatamente esse aqui, ó. É o ponto que corta no eixo x, entendeu? Menos 1 sobre 2. Essa aqui que eu chamo de raiz.
tá? Se você não quiser jogar nessa fórmula, você simplesmente pode pegar o 2x mais 1 e igualar a zero direto e resolver a equação, não tem problema não. Então 2x é igual a menos 1, então x vai dar menos 1 sobre 2. Então o que você encontrou aqui? O ponto que corta no eixo x, que eu chamo de raiz ou zero da função, tá? E aí é importante que a gente entenda que no gráfico da função, como eu falei, esse ponto sempre vai cortar o eixo x, tá? E outra coisa, por que ele é chamado de zero da função? Porque olha só, se eu substituir ele dentro da minha função, jogar ele aqui dentro, o g de x vai dar zero, que seria o meu y é zero, entendeu? Então, por exemplo, seria g de menos meio é igual a 2 vezes menos meio mais 1. O 2 vai com 2, menos 1 mais 1 aqui, ó, vai dar zero. Ou seja, galera, o resultado disso aqui vai dar zero, entendeu? Então, toda vez que um número substituído dentro da função der y igual a zero, ele é chamado de raiz ou zero da função, entendeu? Então, nessas condições, gente, a gente define o que é raiz. Ó, o que é raiz ou zero da função? O que seria raiz ou zero da função? Então, vamos supor que a minha raiz é um número, é um número k. A minha raiz é um número k. Então, para esse número ser uma raiz, então o valor que a função assume quando eu jogo ele dentro dela é zero, tá? Então, matematicamente falando, é isso. Um número só é chamado de raiz quando eu substituir ele dentro da função, o resultado disso foi igual a zero. Esse número é raiz, porque quando eu jogo ele dentro da função, o resultado aqui vai ser igual a zero. Deu para entender? Então, isso vale para qualquer função, galera. Seja a função primeiro grau, seja a função segundo grau, função terceiro grau, isso é o que eu chamo de raiz. E sempre no gráfico de qualquer situação, essa raiz, ela vai ter o poder, tá? Ela tem o poder de cortar no eixo x. Então, a curva corta no eixo x na minha raiz. Deu para entender, galera? Sim ou não? Mandem para mim aí no chat se até agora tá indo. Que legal, né? Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm aquela sensação de que agora as coisas estão começando a fazer sentido para você? Pois é uma sensação que você, por exemplo, você está num lugar, igual aquele filme que você assiste, né? Que você não está entendendo nada, aparece uma cena, aparece outra, mas de repente alguém começa a desvendar, começa a conversar no filme e começa a mostrar os caminhos, né? E aí o que acontece é que aos poucos você vai montando um quebra-cabeça na sua mente e aí você vai lembrando, né, do que você estudou no passado e que você já viu, e aí começa a fazer sentido as coisas. Está começando a entender isso? Dessa forma? É isso aí, gente. Tá? Então, se você está começando a montar um quebra-cabeça aí na sua mente, é porque está evoluindo aí o teu conhecimento e você está conseguindo fazer, né, uma associação com tudo que você já estudou até hoje. Entendeu? Claro que meu objetivo aqui é abrir tua mente, né, para que você consiga entender melhor e futuramente
caminhe sozinho, entendeu? Porque vocês vão precisar caminhar sozinhos, gente. Eu vou estar com vocês até certo ponto, mas vai ter um momento que eu não vou estar do teu lado, né? Um momento que você vai ter que fazer um simulado, um momento que você vai ter que fazer a prova, e aí nesse momento é você quem tem que caminhar sozinho. Eu tô te mostrando o caminho correto para que você trilhe esse caminho até chegar na felicidade, né? Teoricamente seria isso. Então, assim, se na tua mente está começando a fazer sentido as coisas, isso mostra que você está começando a entender de verdade o assunto, né? Ok? A erva da felicidade, né? Bom, gente, então vamos lá, né? Continuar. Vamos lá para cima, continuando aí, né? Vamos lá, gente. Continuar que ainda falta muita coisa, né? Legal. Beleza? Entendemos o que é uma raiz. Então, gente, a partir de agora, quando formos fazer um gráfico, nós vamos simplificar o nosso trabalho. Entendemos o que é família de funções, né? Entendemos como fazer um gráfico a partir de uma outra função já conhecida, transladando ele para cima ou para baixo. E agora nós vamos falar de outras situações aqui, como realmente fazer o gráfico de uma função do primeiro grau. Tá? Então vamos falar agora do gráfico dela, né? Então já dei uma palhinha para vocês, agora vamos para a prática mesmo. Então toda função primeiro grau do tipo ax mais b, esse a ele define, né, coeficiente angular, não é isso? Tá? Ele é chamado de coeficiente angular, e esse b é o chamado coeficiente linear. O coeficiente angular determina o ângulo de inclinação, tá? E assim, galera, no gráfico em si, o A, além de você calcular o ângulo, você também calcula a taxa de crescimento linear. Entendeu? Então a taxa de crescimento ela é calculada pelo A. Então eu vou explicar melhor sobre isso, né? Por exemplo, eu tenho uma função do tipo f de x, tá? Igual a 2x mais 1. E eu tenho uma função g de x igual a 3x mais 1. Perceba que elas têm o mesmo coeficiente b, mas os a's são diferentes. Então vamos ver qual é a diferença entre uma e outra. Vamos lá. Na hora de fazer o gráfico disso, o primeiro passo para f de x, você pode olhar o b. O b é 1, então o b é aquele ponto, né, que corta no eixo y. Para encontrar o ponto que corta no eixo x, então eu vou pegar o 2x mais 1 e vou igualar a zero, correto? Que eu vou calcular o que eu chamo de raiz. Então 2x é igual a menos 1, então x vai dar menos 1 sobre 2. Esse ponto é a minha raiz de f de x, correto? Então, como é a minha raiz, então vai cortar aqui no menos 1 sobre 2. Então, aqui eu passo a minha reta, né? Que vai passar por esses dois pontos aqui. Ok? Então, esse seria o gráfico, tá? Da f de x. Beleza. Já a g de x, ela tem 3x mais 1. Também vai passar, galera, pelo 1, tá? Ela também passará pelo 1 aqui. Só que eu quero saber qual é o ponto que ela corta no x. Então, eu vou pegar 3x mais 1 e vou igualar a zero para calcular a raiz. Então, 3x é igual a menos 1. Então, x vai dar menos 1 sobre 3. Porque isso aqui é a minha raiz, né, de g de x. O que isso aqui acontece? Isso aqui vai cortar no eixo x, né? Menos 1/3, galera, está mais ou menos por aqui. Concorda comigo? Tá? Então, aqui nós temos menos meio. E aqui nós teríamos menos 1/3. Só que essa reta, galera, ela cresce e ela também passa pelo número 1.
Você está entendendo? Ela também passa pelo número 1 aqui. Olha aí. Tá? Então, ela passa pelo número 1 aqui no y e passa por esse ponto que é a minha raiz dela, né? Que seria a raiz dela. Beleza, você percebeu que há uma diferença entre uma e outra? Sim. Qual é a diferença? Embora as duas passem pelo mesmo valor de b, né? Mas perceba que a g de x ela está crescendo mais, ela está um pouco mais inclinada que a f. Então, quem determina se está mais inclinada ou não é o a, entendeu? Que é o coeficiente angular. Então, perceba que quanto mais inclinada a reta ficar, mais crescente ela será e maior será o a. Você entendeu, sim ou não, galera? Então, o coeficiente a, ele tem essa função muito importante, né? Quanto maior o a, mais crescente a reta será, mais inclinada ela ficará. Ok, galera? Sim ou não? Vocês entenderam aí mais uma aplicação do a, né? Beleza, né? Então, quanto maior o a, mais inclinada a reta será. Você viu que o b era o mesmo, porém, uma estava mais inclinada que a outra, né? Ok? Então, isso quem faz é o a. Pode ter certeza que se o a, por exemplo, é 3 e na outra função o a é igual a 10, quem é que está mais inclinada? A que tem o a igual a 10. Você entendeu? Então, ela está crescendo mais rápido por conta do coeficiente a. Foi ou não? Legal? Muito bem, gente. Agora, me lembrar, olha, o que eu estou fazendo com vocês, gente, é um trabalho excepcional que envolve tudo que tange a função primeiro grau. Então, estou começando passo a passo com vocês, explicando tintim por tintim, o que eu quero que vocês aprendam, entendeu? Então, nós vamos para cima desse assunto. A minha expectativa é que você consiga resolver todas as questões que caírem na tua prova, né? Bom, então vamos lá. Então deu para entender, né? A primeira parte é essa, é entender a como que funciona, né? E quais são os tipos que eu tenho de funções envolvendo isso. Isso aqui é uma base, né? Claro que nós temos que avançar muito mais do que isso, mas a base é importante, tá? Então aqui nós conhecemos as raízes, sabemos qual é a importância do a, qual é a importância do b, né? Que é o ponto que corta no eixo y. E o a, além de calcular o valor do ângulo, né? Você tem que lembrar que o a é igual à tangente do ângulo de inclinação. Além disso, ele também tem tudo a ver com o que a gente chama de taxa de crescimento linear. Tá? Então, a ele também pode ser conhecido como a minha taxa de crescimento linear. Tá? E aí, o que significa esse negócio de taxa de crescimento linear, gente? Então, a taxa de crescimento linear, galera, nada mais é do que o quanto está crescendo a cada unidade do x. Essa é a taxa de crescimento linear. Entendeu? Por exemplo, vamos lá. Eu vou te dar um exemplo bem claro disso, que nada mais é do que a gente está fazendo aqui, ó. Tá? Presta atenção na taxa de crescimento linear. Isso é muito importante, porque quando você entende a taxa de crescimento linear, galera, as questões parecem que ficam muito mais fáceis para a gente. A gente olha uma situação, um problema, e já consegue identificar o a só olhando. Muito fácil. Entendeu? Então, vou te mostrar como é que funciona essa questão da taxa de crescimento linear. Beleza, então vamos lá, gente. Aqui você percebeu que quanto maior o a, mais crescente a reta fica, correto? Vamos lá, então. A taxa de crescimento linear, galera, por exemplo, eu vou te dar um gráfico aqui. Tá? Imagina que tem uma função lá, e aqui vamos supor que nós temos uma temperatura em graus Celsius, tá? E aqui uma temperatura
em graus X, tá? Temperatura em graus X, temperatura em graus Celsius. A temperatura em graus Celsius está em função da temperatura X. Aí você percebe o seguinte, que ela começa aqui, vamos supor, em 10 e aqui é 0, né? Então aqui é o pontinho. Aí vamos supor que essa temperatura está crescendo em função da grau X. Então vamos supor que aqui é 5, tá? E aqui aumentou para 20. Tá? Então olha o que acontece. Aí eu pego um outro valor aqui. Vamos supor que aqui é 10, né? E vamos supor que aqui é 30. Você consegue me dizer, galera, qual é a taxa de crescimento linear que ocorreu aqui nessa reta? Então, o que é a taxa de crescimento linear? Taxa de crescimento linear é só você pensar quanto cresce em Y a cada unidade de X. Como assim, professor? Preste atenção. Eu vou pegar esse triângulo e vou fazer bem aqui, ó. Quanto cresceu do 10 para o 20? Quanto cresceu do 10 para o 20 aqui? Cresceu 10, correto? Em relação ao Y, houve um aumento de 10 aqui. E o X variou quanto? Variou do 0 até o 5, ou seja, cresceu 5, correto? Se eu pegar e quiser calcular o A, basta você pegar o quanto cresceu no Y, que é 10, por o quanto cresceu no X, que é 5. Quando eu fizer essa divisão, galera, por 5, né? Vai dar 2. E aqui embaixo eu vou deixar até 1, né? Por 5 dá 2, por 5 dá 1. Então significa dizer o seguinte, aqui ó, quanto cresceu em Y a cada unidade de X, ou seja, a cada uma unidade em X, cresce 2 em Y. Ou seja, galera, significa dizer o quê? O meu A, claro que eu sei que ele é igual a 2, correto? Calculando aqui vai dar 2. Mas eu sei que isso aqui é mais do que 2 para mim. Isso aqui está me dizendo quanto que está crescendo em Y a cada um em X. Entendeu? Então, por exemplo, imagina que eu quero saber, olha só aqui, eu quero saber, galera, o quanto cresceu, por exemplo, em Y, quando eu tenho, por exemplo, 11 aqui. Então, olha só, do 10 para o 11 aumentou 1, não foi? É uma unidade em X. Se está aumentando uma unidade em X, em Y tem que aumentar 2. Então, eu tinha 30, né? Aqui, ó. Aqui eu tinha 30, então se aumentou uma unidade, aqui tem que ir para 32. Você entendeu? Então, a cada uma unidade em X, aumenta 2 em Y. É o A quem me dá essa informação. Ele me dá o que eu chamo de taxa de crescimento linear. Esse 2 aqui, ele é uma taxa de crescimento. Ele quer dizer o quê? Que está crescendo 2 em Y a cada uma em X. Deu para entender, galera? Sim ou não? Muito bem, então, como eu falei, parece que as coisas estão começando a fazer sentido na tua cabeça, correto? Exatamente. O A, primeiro o Y, tá? Ele faz referência ao Y em relação a X. Então, ele é exatamente o coeficiente que me dá o quanto cresce em Y a cada uma unidade de X, tá?
Muito bem, gente. Agora é o seguinte. De acordo com esse raciocínio, para a gente calcular o A, basta você pegar qual foi a variação em Y, que eu vou chamar essa variação aqui, por exemplo, do 10 para o 20 variou 10. Eu vou chamar essa variação de ΔY, em relação à variação em x, entendeu? Por exemplo, aqui eu fiz o 10 sobre 5, que deu 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2. Significa dizer que varia 2 em y a cada 1 em x. Então, o A ele pode ser calculado também como sendo a variação em y pela variação em x. Esse aqui, ó, o nome que eu dou para isso, tá? É chamado de taxa de variação linear. Tá? Por quê? Porque taxa, galera, na verdade, taxa é o nome que eu dou para uma divisão entre dois valores. Quando eu divido dois valores, eu chamo de taxa. Taxa de variação, então, é uma divisão da variação entre y pela variação no x, entendeu? E linear, né? Porque a função primeiro grau é representada por uma reta. Então, esse crescimento é considerado um crescimento linear. É um crescimento constante, né? Ele aumenta de forma constante a cada vez que eu mudo o x. Por exemplo, o A deu 2. Quer dizer o quê? Que vai aumentando de 2 em 2 a cada uma unidade em x. Então, é por isso que eu chamo isso aqui de taxa de variação linear. Então, o A ele recebe o nome de coeficiente angular, porque eu posso calculá-lo através da tangente do ângulo e também posso calculá-lo através da variação em y pela variação em x, e esse nome que eu dou é a taxa de variação linear, tá? Então, quando é que você vai usar isso? Quando você tiver um gráfico em que você tem os valores para y e para x. Quando que você vai usar isso? Quando, por exemplo, você tiver um ângulo aqui, ó. Imagina que nesse gráfico, o meu ângulo aqui é 30 graus e ele passa pelo ponto igual a 1. Como é que seria a função para ele? Então, vou lembrar que o A é a tangente desse ângulo, e aí é só fazer a tangente do ângulo de quanto? De 30 graus. Tangente de 30 graus, galera, raiz de 3 sobre 3. Pronto, esse é o meu A. Quem é o B? O B é o ponto que corta no Y. Então, B é igual a 1. Qual é a minha função? AX mais B. Quem é o A? Raiz de 3 sobre 3x mais 1. Então, essa seria a minha função que representa esse gráfico. Perceba que para calcular essa função, eu usei o A igual a tangente do ângulo porque eu tinha o ângulo. Para calcular esta função, eu não tenho o ângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a variação em y pela variação em x para calcular a taxa de crescimento linear, que eu chamo de A. Deu 2, correto? E aí, para calcular o B, galera, é só focar no ponto que corta no y. Como aqui corta no 10, então o B é 10. E a minha função seria y igual a 2x mais 10. Tá? Então, essa reta aqui, ó, representa isso aqui. Deu para entender, galera? Sim ou não? Pode, tá, Bruno? Pode envolver, sim, porcentagem, tá? Pode, tá? Na próxima aula eu vou falar melhor sobre essa questão do A, tá, galera? E aí, vocês gostaram da aula de hoje? Sim ou não? Então, eu vou ficar por aqui com vocês, tá, galera? Próxima aula nós continuaremos isso, tá bom?